Formal e oficialmente, senhoras e senhores, bom dia. Prazer inenarrável, né, iniciar os trabalhos desta manhã com este painel que marca o lançamento do novo tema da divisão ITE, o tema ITE 15, Captação de Recursos para Inovação Tecnológica. Meu nome é João Ribeiro, eu sou docente do Grupo Cruzeiro do Sul. Na minha alma mater é a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado em Administração e Inovação Tecnológica. E para começar o trabalho de hoje, eu quero convidar, né, meu co-líder no tema de inovação, de captação de recursos para inovação, o docente Fábio Falque Magalhães. Ele é um doutor em informática e gestão do conhecimento, um dos líderes do programa de inovação, do programa de mestrado e doutorado em inovação tecnológica, um programa interdisciplinar da Universidade Federal de São Paulo. É um profissional de mercado e que fez, né, uma carreira dupla, né, não só como profissional da área de tecnologia de informação, mas também como pesquisador, né, de inovação e tecnologia de informação. Também é um especialista em captação de recursos e atualmente se dedica, entre outras coisas, em estudar a aplicação da inteligência artificial na captação de recursos, especialmente desbravando novas frentes em políticas públicas. Senhoras e senhores, Fábio Magalhães. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela presença. Depois aí de um belo evento ontem de lançamento do nosso evento, né? Não sei quem ficou até tarde, tarde da noite aí, muitos não acordaram ainda, mas obrigado pela presença aí e estarem prestigiando este momento. A gente vai fazer uma introdução aqui sobre a proposta do nosso painel e também comentar de onde saiu, de onde surgiu a proposta desse tema. A minha linha de pesquisa inicialmente começou focado na área de governança de tecnologia da informação, no doutorado, e depois acabei migrando para, quando entrei no programa da Unifesp, ligado ao tema de captação de recursos para a inovação. Então tá aí meu contato, Fábio Falque. Além de estar atuando na docência, eu também tive a oportunidade de trabalhar como consultor na área também, buscando recursos para dinheiro para investimento nas empresas, né? Se eu soubesse há 20 ou 25 anos atrás que o governo federal ou alguns governos estaduais financiam dinheiros a fundo perdido para empresas jovens que ainda nem têm a ideia bem maturada e que querem lançar um produto no mercado, se eu soubesse isso, enfim, acho que eu tinha feito muito mais projetos, talvez não teria caminhado também para a docência. Então, consegui fazer uma carreira dupla dentro da docência e também como consultor. E na área de consultoria, por exemplo, eu consegui participar de mais de 50 projetos, tendo conseguido ajudar a capitalizar mais de 10 milhões de reais em dinheiro a fundo perdido para algumas empresas no país. Em especial, foco na FINEP e FAPESP. Na Unifesp, né, o pessoal brinca, você é de qual campus? Né? O pessoal acha que eu sou de Osasco, que tem vários. No Osasco tem o programa de administração e eu estou no programa interdisciplinar, que é focado em inovação tecnológica, que tem colegas de vários segmentos, saúde, exatas e negócios, entre diversos segmentos. Daí eu propus, há 3 anos atrás, a gente ter uma disciplina para estudar o tema, né? Então, eu abri, não sabia se ia ter procura, foi a mais procurada na primeira oferta e continua sendo a mais procurada por colegas. Daí eu abro normalmente em formato híbrido, né? 2 encontros presenciais para o pessoal ir para São José só para o primeiro dia e o último, o restante tudo online,
A gente tem recebido gente do país inteiro para esse tema. Esse semestre estamos com 73 alunos, o João Ribeiro está comigo, trabalhando na disciplina, e além de ser não apenas teórica, a gente tem uma aplicação prática que o pessoal precisa entregar no final um trabalho completo, que é todos os documentos para a submissão de um projeto, como se fosse um projeto real para a FAPESP, junto ao PIP, né, no formato, né, de um problema de inovação para a pequena empresa. Dá uma pergunta que eu me coloco em relação a esse tema, por exemplo. Então, que outros programas no Brasil estudam, né, e disseminam conhecimento sobre esse tema no Brasil em relação à captação de recursos? Uma primeira provocação para vocês. Uma outra dimensão, além da parte, né, de ensinar e a gente estudar o tema, né, com vários colegas, é o tema da gente desenvolver pesquisas. Então, hoje todos os meus temas ligados à orientação do mestrado e doutorado estão focados também nos temas. Aí tem alguns exemplos: FINEP, Centelha, emendas parlamentares, financiamento de inovação em universidades, modelos de sustentabilidade para ONGs. Quais outros programas e docentes estudam o tema, né? Tenho abri o Sucupira, o Lattes para ver. Ainda estou mapeando, tentando entender quais são outros colegas que possam vir a colaborar conosco nessa linha temática. E, por fim, surgiu a proposta, falei, João, né, junto com a Márcia, lá da Atlas do Rio Grande do Sul, a gente propôs, por que não, né, quando surgiu a proposta da gente mandar submissões de temas para a Ampad, a gente sugeriu esse tema, foi aprovado, e, por grata surpresa, apesar de não fazermos uma divulgação, nós tivemos 4 papers submetidos aqui no nosso Enampad deste ano, sendo 2 aprovados, né? Estão sendo apresentados aí. Ontem foi um e amanhã será outro apresentado. Daí outra pergunta em relação a isso. Como é que a gente pode fomentar, então, mais pesquisas, né? Ou, por exemplo, também pesquisas aplicadas, transformando em PTTs, né? No caso, agora que a gente tem o Enampad também profissional, e a submissão de outros trabalhos nesse segmento temático. Enfim, só um arcabouço, né, de o que a gente estuda, né, dentro desse segmento de captação de recursos. Então, desde identificar desafios, explorar oportunidades, acessar os recursos, transformar as ideias e alcançar o desempenho, a sustentabilidade financeira das organizações. Então, esses são os tópicos que a gente estuda dentro desse tema. Algumas oportunidades que existem, além do FINEP e da FAPESP, por exemplo, a gente tem incentivos fiscais, lei do bem, lei da informática, são temas também estudados aqui também pela Ampad. Investimentos privados, né, fica um tema dentro um pouco talvez da trilha lá do pessoal de finanças, um pouquinho vem para cá também da área de negócios. Ontem, um dos trabalhos da linha 15 foi um trabalho de um aluno de graduação focado investimentos privados, né? Outros financiamentos, a gente tem, então, sustentabilidade, ground bounds, parte de ANP, a ANEL, que são os investimentos regulatórios, e outros investimentos que podem ser internacionais, né? Por exemplo, o PIP da FAPESP vem do SBIR americano, né? Então, um dos trabalhos que eu estudei junto com um grupo de alunos foi a gente comparar o PIP da FAPESP e quais seriam similares comparando com os estados brasileiros. A gente transformou isso num capítulo de livro e a gente identificou que poucos estados ainda têm programas similares. A FAPESP ainda é o maior, né, em relação ao investimento, à subvenção para empresas que não têm a ideia ainda já em formato de um MVP. Permitem submeter a ideia apenas no PowerPoint. Lógico, formatado, em 22 páginas, bem elaborado, bem escrito. Não é tão simples, mas só simplificando um pouco. Algumas estratégias para a gente trabalhar isso de forma holística. Então, os nossos arranjos organizacionais, a regionalização do fomento. O FINEP coloca muitos dos editais focando Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Garantir o acesso financeiro em especial para startups, pequenas empresas. O foco estratégico em alguns temas estratégicos. A FINEP, no Mais Inovação, o ano passado lançou bilhões de reais, focando em empresas que já estavam no TRL3 e para você ampliar e
as inovações em alguns setores, defesa, indústria 4.0, tecnologias habilitadoras, o uso, né, da transformação digital, internet das coisas, indústria 4.0, inteligência artificial também são temas que acabam perpassando aí. E métricas de impacto, não? Então, são alguns dos pontos que a gente precisa para a gente olhar esse âmbito holístico do nosso tema. Outro contexto, lá na disciplina letiva, a gente coloca também a visão da gestão do projeto, que é de pensar o projeto, né, a parte documental, estar alinhado com as necessidades tanto do edital quanto da empresa, da ideia, né, do negócio, a integração disso, né, os elementos para você escrever bem o projeto, da parte técnica, comercial, para apresentar realmente o seu diferencial competitivo do negócio, competências, né, ligadas, né, não adianta ter só a boa ideia, tem que ter uma boa equipe por detrás do projeto para você ter sucesso, e questões ligadas à propriedade intelectual. Então, esses são grandes caixinhas de construtos que estão ligados ao nosso tema de estudos de pesquisa. No final do ano, e este ano a gente pensou, poxa, como é que a gente poderia organizar isso algo além da linha ETE 15 na ANPAD, o que mais que a gente poderia fazer para a gente estudar e ampliar esse estudo seria a gente tentar organizar isso através de um formato de um observatório, né? Então a gente propôs isso para a FAPESP, mandamos para o CNPq, está em avaliação ainda, né? Fomentos para investir num local digital, enfim, não precisa ser físico, né? Para a gente estudar mais sobre sistemas e a gente ter financiamento para estudar o financiamento, né? Enfim. Algumas questões aqui, queria que vocês tirassem uma foto aqui do QR Code, vai abrir um formulário com 3 perguntas que a gente vai ao longo da nossa jornada aqui do dia até as 10h15, a gente vai ter alguns colegas que vão também participar aqui conosco, o João vai apresentar daqui a pouco, que vão trazer outras perguntas, outras questões, né, dentro desse painel. Aqui são questões que a gente vai voltar no final e a gente vai depois abrir para o debate. Quem quiser já ir digitando também no form, fica à vontade, mas a gente vai ter o espaço também, os últimos 25 minutos, para a gente debater essas 3 questões, então, ligadas às dimensões acadêmicas, tecnológicas, dimensão pública, qual a dimensão dessas 3 seria mais crítica para a gente começar pesquisas, enfim, então, a gente não vai abrir ainda as perguntas agora, mas vocês já têm aí no radar, aí vocês podem já ir pensando como é que a gente pode ir respondendo essas questões. Enfim, vou devolver a palavra para o meu amigo João Ribeiro, né, que está super elegante hoje, para a gente dar continuidade aqui ao painel, né, para os nossos convidados que estão online. Obrigado. Obrigado, Fábio. Não faria sentido falarmos de captação de recursos para inovação sem falar de ecossistema. Então, nós temos o prazer de trazer 2 convidados, na verdade são 2 Globetrotters, né, que vivem militando, induzindo ecossistemas, né, de inovação, né, e que hoje são responsáveis e atuantes num movimento chamado ALAS, Associação Latino-Americana de Startups, ou Latin American Startups Alliance, e que vem contar um pouco de sua história, um pouco da história deste movimento que por hora também está se institucionalizando. Em primeiro lugar, eu queria convidar a diretora jurídica, né, e membro fundadora do conselho da ALAS. Ela é advogada, militante, uma especialista em ESG. Consegui segurar ela antes de embarcar, ela está embarcando para a Índia agora para um evento justamente sobre este tema, né? E que aceitou dividir o tempo dela e contar um pouco dessa história dela e da Alas conosco. Senhoras e senhores, Tayuska Lima. Bom dia, pessoal, muito obrigada. O som tá bom para vocês todos aí? Estão me escutando? Muito bom, muito bom.
Obrigada, valeu. O Daniel, que está presente aí, a gente evangeliza onde a gente está. A gente quer colaborar, deixar legado para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas e entender que a inovação ela é uma parte pujante da nossa vida, né? Hoje em dia, o que a gente está fazendo hoje, antes não tinha as câmeras. O que hoje é um podcast eram as pessoas do rádio, que a gente não sabia nem a cara, né? Então, a Aliança Latino-Americana veio com o propósito realmente de integrar as nossas nações. Hoje nós somos 24 países, né? Eu estou a cargo de fazer toda a documentação, estruturação jurídica, né, da aliança, sou co-founder do processo todo, porque hoje eu vivo em Foz do Iguaçu, então eu vivo numa fronteira Argentina e Paraguai, e eu vejo a necessidade dessa integração, o que tem de boas ideias dentro do Paraguai e daí do Brasil, e a gente não sabe como se integrar, porque não adianta ter só, nós somos Mercosul, mas aí como é que faz essa amarração toda, né? Como é que manda dinheiro para cá, vem dinheiro de lá? Como que a gente traz realmente os investidores? Então, a aliança ela veio com esse intuito de nós conseguirmos somar esforços, porque todos falam aí, vocês são terceiro mundo. A gente realmente ainda é. Por quê? Porque a gente está disperso. A partir do momento que a gente conseguir se integrar, a partir do momento que a gente conseguir trazer todas as frentes que tem, as inúmeras universidades que tem no Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Chile, trazer esses conhecimentos, as boas práticas que todos, né? Hoje o Chile ultrapassou o Brasil dentro da análise de ambientes de inovação. Por quê? Porque eles estão muito acelerados, eles têm um programa diferenciado dentro do Chile. Óbvio, como que nós somos bons brasileiros, a gente fala, mas o Chile é desse tamanico, né? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que saber de que forma que a gente vai conseguir somar esforços. Então, a Aliança Latino-Americana de Startup, a ALAS, ela veio com o intuito de fazer essa integração regional latino-americana para a gente poder realmente somar, trocar ideias, entender qual que são os melhores práticas dentro dos países, dentro dos ambientes de inovação, dentro dos hubs de inovação, de que forma eles estão fazendo essas construções. Nós temos também entender os projetos que estão sendo realizados. E hoje, o que a gente colocou dentro de pitch da Alas, né? Qual que é o nosso propósito? É a gente ter um direcionamento sobre os venture capital, como a gente integrar os países, os projetos dentro das nossas nações, de que forma a gente vai fazer isso, o soft landing, né? Como que nós vamos estar conversando e aplicando os conhecimentos todos que a gente tem, fazer um soft landing integrado. E a gente criar também uma ideia de que está vindo aí, está bem em voga aí, a parte de moeda digital, os stable coins, né? Então, os bancos aí estão tudo tentando acelerar para ver de que forma que eles vão estar participando desse momento de digitalização. A gente criar uma sandbox de moeda digital entre os nossos países. Como é que a gente poderia estar fazendo se a gente hoje criar uma moeda digital ALAS, ou seja lá, XPTO, América Latina, e como que a gente vai conseguir se entender tributariamente, economicamente, Mercosul, Latinoamérica, né? E daí também nós estamos fechando agora dentro desse mês, a gente vai ter o primeiro encontro anual da Aliança Latino-Americana de Startup, e nós vamos estar alinhando uma parceria com o Startup Genome, que é super conhecido, para ele fazer um mapeamento para nós, dentro da América Latina. Esse mapeamento vai durar 30 anos, que são quais os futuros dos negócios da nossa região da Latinoamérica, né? Então, essas são as nossas. O nosso propósito são essas quatro frentes que a gente se colocou como desafio.
Fora os desafios internos, que nem o Daniel depois vai trocar aí, que nós temos as task forces todas que a gente tem que desenvolver, temos as task forces da parte de mulher, que a gente tem que dar uma ênfase na mulherada, de como que elas estão hoje trabalhando, em quais são os cargos que elas estão atuando na parte de tecnologia, de inovação, de que forma, né? A parte de integração também, de raças, de gêneros, a gente tem também todos. Então, a gente tem, dentro do nosso escopo da ALAS, várias frentes que nós colocamos pessoas estratégicas, pessoas hoje atuantes nas pastas. Uma delas é o Daniel, ele vai dar o exemplo aqui para nós de como que ele trabalha, e será o exemplo para todas as task forces que a gente está trabalhando hoje. Então, a gente colocou pessoas influentes, pessoas capazes para liderar pastas de pontos cruciais dentro da América Latina, puxando o Brasil, puxando a América Latina, para trabalhar esses pontos. Eu dei alguns exemplos aqui, tem a parte de governança, a gente está também hoje já sendo convidado para ter uma cadeira no Ministério de Desenvolvimento de Pequenas Empresas, Pequenos Negócios, para saber como que eles vão poder contribuir com a parte de inovação. A gente também foi convidado para uma cadeira no Conselho para as Relações Exteriores, linkando Itamaraty. O BID também está conversando conosco para como fazer essa frente, né? Porque a gente sabe que nem o professor falou agora ali, a parte de FINEP, né? Mas aqui a gente tem um porém antes, que é as dificuldades das startups estarem validadas para poder botar dinheiro, né? Eu sou investidora anjo e eu sei o quanto que é difícil essas startups, porque o pessoal das startups, eles vêm com know-how tecnológico ou sanar uma dor, mas eles não vêm com o ambiente preparado, que é o que a gente vai falar aqui, que é isso que eu acho que tem que a parte econômica, administrativa contribuir. Como que a gente vai preparar essas startups para elas realmente estarem validadas na parte de gestão? Porque a gente tem que saber como que está o ROI, tem que montar todo o valuation. Não adianta só botar lá o valuation, né, Daniel? Multiplica aí vezes 8, vezes 6, vezes 5. Mas criatura, como é que você vai conseguir provar esse número? Porque como é que prova esse número contabilmente? Porque as orientações estão indo, só que daí chega lá na ponta que nós, que somos investidores anjos, a gente vem de lá de trás até o ponto de quando chegou o número. Daí, nisso, eles se debatem com isso, né, para eles fazerem a prova financeira. Tá, você colocou vezes 8, a sua startup vale lá, ou você está pedindo lá 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, seja o que for, mas da onde que você chegou nesse número? Então, a gente tem que preparar esses novos projetos, essas startups, ou os projetos que estão saindo de dentro das universidades, a eles poderem se defender pelos tubarões que somos nós, ou os águias que somos nós, que a gente já tem o conceito definido, entendeu? E eles não têm. Então, a gente sabe que as incubadoras, a gente sabe que os ambientes de inovação vieram para isso, mas muitas vezes esses ambientes, essas incubadoras, vêm a cunho de governo. Só que o governo que oportuniza isso, o SEBRAE que oportuniza isso, ele não é isso, né, Daniel? A gente bate de frente nas conversas. Ele não é um nome de negócio, ele não é um business. E daí, nisso, o pessoal das startups estão realmente sendo prejudicado pela essa falta de preparo. Então, esse é o meu recado. A Aliança veio aqui para trazer essa expertise, para trazer o que está acontecendo dentro dos nossos países e de que forma que a gente pode construir as pontes e diminuir o trajeto, esse trajeto de que a gente sabe que de 1.000 startups, só 100, falando 100 aí, no número, só 100 se
se projetam realmente no mercado, né? Projetam de forma, a gente tem que fazer mais. E de que forma que a gente faz mais? É trazendo as boas práticas. Então, as boas práticas é unir startup. Você já está aí, para que você quer capitanear 1 milhão para desenvolver um app, se a gente já tem outras startups que têm esse app que você está procurando? Por que eu estou falando isso? Até vários assuntos para vocês conseguirem entender. Eu fui consultora da Ebanks, que é uma unicórnio no Paraná. Eu fui consultora na área de inovação da Madeira Madeira, que é outro unicórnio. O que eles são hoje, unicórnio? Eles não desenvolvem dentro, desde lá da... Eu trabalhei com eles em 2014, 2016, lá atrás, eles nem eram unicórnio ainda. O que eles fizeram? Eles construíram a ideia, o conceito, a dor. A dor. A Ebanks veio com uma dor que uma empresa estrangeira queria entrar no Brasil e não queria botar uma sede no Brasil. Ela queria gerar a prestação de serviço dela, e daí nisso alguém fazia a recorrência do pagamento. A Ebanks veio sanar essa dor. Só que daí ela precisava o quê? Contabilidade financeira, isso. Ela criou uma rede por detrás de prestadores de serviço que já são softwares, que integrou com eles e saiu voando. Mesma coisa, Madeira Madeira. Madeira veio sanar uma situação de estoque lá atrás, que eles tinham estoque de portas de madeira, por isso que é madeira, portas de madeira, piso de madeira, que se sobrava esse estoque no mercado, que trocava a linha do produto, sobrava estoque. Daí ele veio capitaneando os estoques dos outros, falou, não, então traz aqui, traz para dentro, estoque de várias empresas de madeira, de porta de madeira. Só que depois, óbvio, eles abriram. Só que daí o que eles fizeram? Eles trouxeram software para dentro do hub Madeira Madeira, para suprir toda a necessidade deles lá. Que daí hoje eles já têm geladeira, já têm computador, já têm fogão, eles viraram marketplace geral. Eles trouxeram todo o conhecimento que já tinha no mercado. Eles não precisaram criar a roda, eles já tinham. Eles identificaram a dor, mas a roda, que para girar a parte deles lá, o macro deles, eles chamaram outras tecnologias que já tinham no mercado. Então, essa é a deixa. Não adianta você querer ser uma startup, querer fazer tudo para dentro. Identifica a dor, faz um conceito ser muito legal, e daí cria a ramificação para você conversar com o mercado. Eu estou dando já um conselho de investidora, né, para facilitar o povo aí. E como alas, a gente está realmente diagnosticando que, a partir do momento que a gente trouxer as boas práticas, a gente trocar essas boas práticas e trazer para dentro do nosso ecossistema, no caso a alas, todo mundo vai crescer, todo mundo vai gerar negócio. Então, é isso que a gente hoje identifica. Eu tenho meu negócio, o Daniel tem o negócio dele, a gente procura trabalhar de forma voluntária. Por quê? Porque a gente vai ser lembrado no mercado, a gente vai ser lembrado. Ó, Tayusca fala disso, Tayusca entende disso, Daniel entende disso, ó, vamos falar com eles lá. Então, a gente não está só no voluntariado, a gente traz a nossa expertise para contribuir com o nosso negócio. E isso é o ecossistema. Eu costumo usar o conceito da abelha, né? Eu falo de abelha porque eu tenho uma fazenda, a gente tem apiário lá. A abelha, ela está lá para diagnosticar o que eu planto e que o meu ambiente da minha fazenda não está sendo usando químico. É a mesma coisa o conceito da alas. A gente está trazendo todo o nosso pequeno mel, pequeno conhecimento para somar com um favo inteiro para gerar bons negócios para todo mundo, boas expertise, instruir o governo, porque o governo traz muita pessoa técnica e não traz pessoas que entendam de negócio, e instruir as autarquias, que é a Sebrae, a como é aplicar um treinamento, uma melhoria, e assim vai. Então, esse é nosso recado aí.
A Alas veio para contribuir, para trazer o Venture Capital, o melhor conceito de Venture Capital na Latinoamérica, o melhor conceito de soft lending latino-americano, a melhor sandbox de moeda digital. E o Startup Genômeno vai trazer o conceito de todo o que está acontecendo na América Latina para a gente desenvolver e achar o melhor propósito para os nossos países, né? Porque cada país é que nem nós no Brasil, que é gigante. Aqui no sul, onde eu estou, é bastante agro. Lá para cima é bastante health. Então a gente tem que identificar e trazer o propósito, porque sem propósito a gente não consegue, fica todo mundo atirando para tudo quanto é lado e a gente não consegue consolidar as expertises, juntar os cérebros para trabalhar um norte mais rápido e melhor. Esse é meu recado aí para vocês. Tayuska, muitíssimo obrigado por essa fala introdutória, né? Tayuska Lima, diretora jurídica da Alas, né, e também uma das membros co-founders. Para dar continuidade, mostrando um outro aspecto do Alas, então Alas como movimento, né, a partir da provocação dos seus fundadores, para poder fazer frente a essas diferentes necessidades, foi identificando o quê? Criando task forces, que é a maneira pela qual a Alas se introduz dentro da realidade, né, dentro dos diferentes dimensões do ecossistema. E para falar justamente sobre isso, ele também um globetrotter, empresário, inovador, palestrante, pesquisador, né, especialista justamente na questão de inovação e hoje líder do Task Force de Hubs, que são justamente aquelas pequenas comunidades, né, que vivem a questão da inovação, reunindo diferentes atores de pequenos ecossistemas. Senhoras e senhores, Daniel Lipnitz. Bom dia a todos, uma alegria enorme estar aqui representando a Alas na parte de Hubs. Tayuska, muito bom te ver, né? Professores também, né? Muito feliz de ver vocês, né, na Universidade de Tiradentes, né? Um dos atores aí muito importante desse ecossistema que vem crescendo muito aí no Nordeste, né? Então, que eu venho acompanhando eles aí há mais de 5, 6 anos, né? Antes da criação do Caju Hub, antes ou na própria criação do Hub aí, do Domingos, né? Então, assim, muito feliz de ver, né, que esse evento está sendo realizado aí, né, no nosso Sergipe, né? E, bom, pessoal, hoje, né, eu venho aqui dar uma palavra aqui, né, rápida, um pouco da nossa vivência, né? Eu acho que o que eu vou falar aqui hoje se mistura um pouco na experiência que a gente viveu aí ao longo das últimas décadas, né? De como a gente, como o financiamento, né? Como a gente cria, né, a partir aí de todo esse capital intelectual que nós temos hoje, né, nas nossas universidades, né? Como é que a gente transforma isso, pessoal, em prosperidade econômica mesmo, em prosperidade, né, para todas as comunidades aí que a gente vive, né? E o que aconteceu muito, né, assim, que se mistura muito com a minha trajetória, né? Eu venho de uma cidade onde a indústria ela é proibida, é uma cidade onde tu tem muita proteção ambiental, né? Uma cidade onde mais de 60% da área é de preservação. E essa cidade tu não tinha oportunidades, tu não tinha como permanecer nela, e até que 12 estudantes, né, de engenharia mecânica começaram a querer mudar isso no início da década de 80, né, e nós chegamos ali em 2015 com 678 empresas de tecnologia. Na época não, né, começava, já se falava startups, né? E a gente simplesmente ali naquele momento ligamos um foguete em menos de
4 anos, nós se transformamos em mais de 5.000 empresas de tecnologia que faturaram, né, mais de trilhões, né? Ou seja, a gente conseguiu construir uma esteira, uma máquina de gerar empreendedores a partir dos conhecimentos, a partir das pessoas que são formadas pelas instituições, né? Onde é que entra aqui essa questão do fomento, né? O fomento é um das coisas mais importantes nessa esteira, né? Que ela precisa ser muito bem utilizada para que a gente não perca muitos talentos pelo caminho. Porque o que que acontecia antes, né? Eu tenho 51 anos, né? Quantas pessoas extremamente talentosas da minha geração não prosperaram, que tinham ideias de fazer um novo Google, tinham ideias fantásticas que hoje são unicórnios, porém lá atrás, eles não tiveram acesso, né? Não tiveram acesso a entidades que pudessem ajudá-los a desenvolver um plano de negócios, que tivessem acesso a pessoas qualificadas, que tivessem acesso a dinheiro, que é o fomento que a gente está falando aqui, né? E hoje a gente já tem aí, né, e falando aqui de América Latina, um arcabouço bem grande de coisas acontecendo aí nos mais diversos países, né? A gente tem os bancos regionais, né? O BID, como a Thaíska falou, né? A gente tem aqui no Brasil FINEP, BNDES, Embrapi, a gente tem aqui no Sul o BRDE, e vários bancos regionais espalhados aí, né? Assim como na América Latina como um todo, né? O ANID no Chile, o CONACYT no México, a MinCiências na Colômbia, a ANI no Uruguai. Então, assim, hoje tu já tem isso, né? Assim, bastante espalhado. Eu estou citando pequenos exemplos aqui, né? E muitos interligados já com esses ecossistemas referências, né? Vamos citar aí, né, Ruta N em Medellín, o Startup Chile, que a Tayuska comentou aqui, né, que o Chile tem feito um trabalho extraordinário, né? E assim a gente vai, né, por N outros ecossistemas, Guadalajara, Buenos Aires, no Brasil aqui, né, diversos, né? Diversos mesmo, né? O que que pega aqui, né, pessoal? O que que pega, né? E casa muito assim, né, com o que a Tayuska falou, né? Que hoje falta essa questão da gente conscientizar, preparar, né, essas startups para que elas consigam ter um acesso mais facilitado, né? E o que que aconteceu nessa história minha aqui, história que confunde aqui com o meu ecossistema, né? A gente começou a sistematizar isso, né? A gente começou a sistematizar. O empreendedor, muitas vezes, e eu sou um defensor que eu creio que o empreendedor ele não tenha, na sua maioria, capacidade e tempo para escrever projetos. Ele é um cara que ele está focado lá, né, no core business dele, né? Seja uma startup de agro, seja uma startup de saúde, seja do que for, né? E ele não tem a linguagem, ele não sabe botar isso de uma forma aonde esses órgãos de fomento entendam, né? Então, eu creio muito que nós precisamos, né, em todos esses ecossistemas, criar esses mecanismos que podem ser chamados, né, agências de projetos, que podem ser chamados de o que for, para ajudar
esses empreendedores, essas startups, a colocar, porque o dinheiro ele já está aí, né? Hoje, como vocês comentaram, né? Nós temos aí Centelha, nós temos Tecnova, nós temos aí uma série de editais das FAPs estaduais, nós temos uma série de editais da FINEP e N outros, né? Mas só que o empreendedor, pessoal, ele não tem esse tempo e capacidade de ficar correndo atrás disso, né? Então, eu acho que aí entra aqui o papel muito, né, da Alas, o papel da academia, da gente trazer essas oportunidades para cá, né? E isso pode ser, inclusive, um grande ponto de autossustentabilidade dos próprios ecossistemas e da própria academia em auxiliar esses empreendedores, essas startups, a buscar esse dinheiro. Tá? Então, pessoal, assim, eu creio que assim o grande o grande questão que a gente tem que trazer aqui hoje é realmente essa integração, né? A importância dessa integração, da gente saber do papel de cada um e do papel que a gente tem ali como academia em trazer e ajudar essas startups a buscar esse dinheiro. Não só as startups, mas como os parques, os hubs, qualquer ambiente que tenha, como é que a gente consegue, através de projetos, fortalecê-los, né? E isso se necessita uma integração muito grande, né? Uma integração muito grande, que começa dentro de cada hub, que hoje muitas vezes não conversa muito com o seu ecossistema e não conversa com os outros ecossistemas regionais e latino-americanos, que eu acho que vem aqui um grande papel aqui que a Alas está buscando isso, né? Que hoje muitas vezes, né, os nossos irmãos aqui latinos, né, a gente não se relaciona com eles, pessoal, talvez pela dificuldade da língua, né? Mas nós temos muitas coisas em comum, nós temos muitas coisas para trabalhar e desenvolver e oportunidades que a gente hoje não consegue, de uma forma sistematizada, trabalhar isso, né? E a partir do momento que a gente conseguir fortalecer isso, como a Tayuska comentou aqui, a gente vai conseguir ter muitas outras oportunidades de captações privadas internacionais, né? A gente vai ter uma escalabilidade de hubs muito maior, né? A gente vai ter realmente assim essa sistematização da tradução dessa ciência em negócios mesmo, né? Quantos deep techs nós temos aí dentro da nossa academia que hoje estão faltando esse empurrãozinho, essa integração com o próprio hub, com mercados, né? Então, esse trabalho, né, Daniel? isso que Travou, Alas hoje, deu uma travadinha, Daniel. a fazer esse trabalho de ser realmente uma plataforma integradora disso. Tá? Alô? Me escutam? Daniel? Oi, tá. Oi, Então, fechado. pessoal, era Ok, ótimo. esse recado que eu queria passar, assim, né? Que a gente tem um diamante mesmo de explorar mais a América Latina, né? Como campo de pesquisa, como cooperação internacional, né? E realmente transformar, né, todo esse nosso conhecimento, né, em realmente soluções que tenham um impacto econômico em todo o mundo, né? É isso que eu queria passar aqui, pessoal, de recado que é inicial aqui também, né? Daniel, muitíssimo obrigado pela sua fala, né? Então, seguindo a nossa agenda, agora é o momento da plenária. Então, gostaríamos de abrir, né, para todos vocês, né,
questões que vocês queiram trazer, né? Oportunidades de pesquisa, provocações, né? Esse é o grande momento. Fiquem à vontade. A ideia é as pessoas venham até aqui, né? E podem falar o microfone. Para quem chegou depois ou não escaneou aqui o QR Code, são algumas perguntas que a gente pode também trazer aqui para a nossa discussão, mas, de novo, estamos abertos aí. O pessoal do Alas trouxe algumas provocações, a gente trouxe outras como iniciando esse tema, mas a gente quer também saber da comunidade da Ampad, né? E aí, o que a gente pode pensar para a gente trabalhar esse tema e amadurecer no Brasil e para a América Latina? As perguntas podem ser feitas em abertas como em geral ou direcionadas também aos nossos convidados. Fique à vontade. É melhor usar o microfone para o pessoal escutar. Isso. Bom dia a todos. Alessandra Cassol, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Acho que todos os pontos abordados aqui foram extremamente importantes e nesse momento, né, ao olhar o título do painel, olhar as questões abordadas, eu acho que a grande pergunta que fica é o que ainda falta para o ecossistema de inovação, né, do Brasil se conectar, né? Por que que, mesmo a gente tendo vários ecossistemas avançados, né, a gente tem exemplos, eu estou no Rio de Janeiro hoje, mas eu sou de Santa Catarina, né, eu estudei o ecossistema de Santa Catarina, já atuei no Rio Grande do Sul também, então a gente tem ecossistemas muito consolidados dentro das regiões, dentro dos estados, né, mas quando a gente fala a nível de Brasil, e aí talvez o comentário da palestrante, né? O Chile passou à nossa frente. Ah, mas é porque eles são pequenininhos? Sim, temos um grande desafio do tamanho do Brasil. Mas esse grande desafio, ele acaba sendo minimizado a partir da facilidade que a gente tem hoje de se conectar digitalmente com atores de diferentes lugares. Então, eu acho que a grande pergunta que fica é: o que falta ainda para que o ecossistema de inovação dentro do Brasil se conecte e se fortaleça e se ajude, né, para que assim a gente possa também se conectar com os nossos vizinhos, com os países que estão aqui na América Latina, né? Porque me parece meio difícil se a gente não consegue se conectar nem dentro de casa, como é que a gente vai querer se conectar com o vizinho, né? E eu falo isso porque eu vejo o ecossistema, trabalho com isso há algum tempo, e vejo o ecossistema bem regional, bairra, bairrista, exatamente, né? Tipo assim, o do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, o do Rio, o de São Paulo, né? E vejo muito pouco essa conexão entre os próprios ecossistemas, entre os próprios, por exemplo, parques tecnológicos, centros de inovação, e, consequentemente, isso impacta na forma como a gente vai buscar recurso, captar recurso, né? Seria talvez um caminho a gente ter editais de fomento que estimulem essa conexão, né? Editais, bom, você precisa ter no mínimo 3 estados participando da submissão dentro do ecossistema para que vocês proponham aí alguma coisa? Não sei. Deixo aqui a pergunta, a dúvida, a ideia para a gente discutir. A Posso Yuska, começar? então deixa. Pode falar, à vontade. A gente escuta, né, muito a palavra, né, ecossistema. Vocês já ouviram falar disso, né? Infelizmente, né, a gente roda o Brasil aí, pelo menos nos últimos 3 anos, literalmente do Iapoque ao Chuí, assim, né? Cada semana em um rincão, né, do nosso país, onde a maioria dos grandes centros não tem nem ideia e que estão fazendo um trabalho fantástico, né? E esse é um grande problema que a gente tem hoje, né? Essa questão das nossas vaidades, né? Então, a gente, como seres humanos, nós temos isso dentro de nós e a gente precisa lidar, né, com isso.
E nós, como líderes de inovação, a gente precisa estar despido disso, né? A gente precisa, nós temos que conseguir tirar essa questão de egos e vaidades, porque a gente está pensando numa coisa muito maior, né? Hoje, né, a gente também, quando a gente está falando de ecossistema, para ele prosperar, nós temos que levar duas palavras em consideração, que é inclusão e pertencimento, né? Então, hoje no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem muito clubes de bolinhas ou grupos fechados, aonde uma Foz do Iguaçu não se sente incluída, uma Balsas no Maranhão não se sente incluída, uma N lugares, né? No último ano eu visitei pelo menos mais de 70 ecossistemas, tá? Eu passei praticamente todo esse tempo fora e vendo. Então, a gente precisa trabalhar muito forte isso, né? Da verdadeira inclusão, né? A verdadeira inclusão, né? Quando a gente falou, a Thaíska falou aqui das mulheres, sim, também, né? Mas a gente tem que olhar sobre esse aspecto de realmente ver o Brasil como um todo e que ninguém é melhor que ninguém, né? Então, eu penso que essa tua sugestão ela é muito pertinente, né? Da gente incentivar via política pública esse intercâmbio, essa obrigação do intercâmbio, talvez com até mais alguns pontos para que não fique naqueles mesmo clube do Bolinha que vai a maioria dos recursos sempre para essas mesmas instituições e mesmas, né? E daí elas ficam cada dia mais fortes e tal, e o resto, né? Onde é que fica, né? Aquela universidade lá no interior do Piauí que está fazendo um trabalho fantástico e que muitas vezes só precisa ter um empurrãozinho ali para ir para frente, né? E assim por diante, né? Assim, espalhado por todo o Brasil, né? Vai lá, Thaíska. Eu pegando o gancho da sua fala, exatamente, a gente trabalhar nas políticas públicas, a gente trabalhar na entrega de pertencimento das universidades, que elas participam desse projeto. O Paraná, pelo menos que eu estou sabendo, é um dos primeiros estados que conceitualmente assinou uma legislação que os professores que participarem de projetos ligados à área de inovação e esse projeto sair da universidade, se tornar um produto, uma startup, seja o que for, eles vão poder ser remunerados, eles vão ganhar royalties sobre isso. Então, isso aí mudou de figura, que é o mesmo conceito de Israel. Porque o que acontece? A gente enxerga que as universidades, claro, elas têm que garantir a bolsa para desenvolver o projeto, o doutorado, o mestrado, e é o mesmo conceito foi aplicado para as startups. E daí fica esse clube do Bolinha, puxa daqui, ó, o fulano participou do Centela. Uma das minhas startups participou de um Tecnova no Paraná e um Anjo Inovador, ela ganhou 600 mil. Vou te dar um exemplo que eu sou frustrada. Ela ganhou 600 mil do governo do estado. O que o governo do estado tinha que ter feito? Fala, opa, essa daqui está em projeto sendo. A gente está botando dinheiro nela durante o período de 1 ano e meio, deixo conhecer e vou aplicar dentro do estado esse. Não fizeram. Eu fiquei batendo em tudo quanto é órgão lá, é uma startup do agro, bati no IDR, mas em tudo quanto é. Não fizeram, não sabiam nem como fazer, tá entendendo? Que o negócio está mais conceitual, porque o que está acontecendo? Estão liberando dinheiro, e eles que estão liberando dinheiro não estão entendendo como e aonde aplicar, porque eu enxergo o seguinte: se você está me dando dinheiro, deixa eu mostrar como funciona para algum lugar da sua casa que você possa utilizar meu sistema, minha tecnologia, eu entendo dessa forma. Bati cabeça 2 anos, ficamos com 600 mil, estamos voando, e eu falei, meu Deus, estou indo lá para eles usarem e eles não estão sabendo nem como. Estou falando mal do meu estado, maneira de dizer, porque é uma questão conceitual mesmo. Então, a gente vê assim, a fundo perdido, que tem muito dinheiro vindo,
tem muitas coisas acontecendo, mas está mais direcionado, então tem que abrir mais realmente o dinheiro, o conceito, para que a gente consiga, com as políticas públicas, linkar um com o outro. Eu enxergo da mesma forma que você falou, mas eles têm que, o pessoal de governo, de dinheiro, seja o que for, eles têm que abrir a cabeça, porque não é só palanque para política, tem que entender para entrega para a sociedade. Se vocês estão dando dinheiro, a gente tem que dar um retorno para a sociedade. O dinheiro é público, o dinheiro é nosso. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Ayuska, Daniel, realmente acho que um dos grandes dilemas aí está ligado então à questão da cultura, né? Então, como é que a gente pode trabalhar essa cultura que normalmente somos nós da academia que deveríamos ter o papel de fazer isso junto, talvez com o governo, como você falou, da questão da política pública, né? Falta política pública. Um dos meus alunos de mestrado, ele é diretor de inovação da FINEP. Daí eu brigo com ele todos os dias. Poxa, cadê? É uma zona, não tem uma estrutura holística em relação aos editais da FINEP, é uma bagunça total. Cada edital é de um jeito. Daí a gente falando como é que coloca a questão de trabalhar em conjunto, né? Então esse é o grande ponto. Por exemplo, na FINEP. Então eles colocam lá, por exemplo, a co-executora e o ICT. São dois entes que deveriam participar, né? Muitas vezes de forma pro forma, só para constar, porque tem que ter, porque o co-executor muitas vezes entra porque tem um dinheiro maior para justificar a contrapartida. Na prática, ele só coloca o nome e o CNPJ. Nem sempre vai ser o co-executor junto. E o ICT nem talvez conheça a empresa e vice-versa, está lá também só para fazer parte do projeto, para aprovar e fazer a parte lá, mas falta essa cooperação realmente. Então, esse é um grande desafio de fazer com que isso aconteça efetivamente. E um outro ponto que eu fiquei refletindo é um outro evento que eu já participei aqui no Brasil, que é o KM Brasil, que é um congresso de gestão do conhecimento. Eles têm um formato em que na mesma sala, nas mesmas audiências, você tem o pessoal da academia e das empresas. E são grandes empresas que participam do evento, então você junta empresários e acadêmicos no hall, lá nos horas do coffee break, etc. Então você consegue fazer uma interação muito grande, né? Diferente que aqui no Enampad a gente tem mais acadêmicos, temos alguns empresários, mas falta essa conexão de trazermos mais pessoal da esfera privada para estar aqui discutindo conosco e estarmos também, nós da academia, estarmos ajudando as empresas, né? Então, acho que cabe a nós, né, a gente fazer essa mudança da cultura. Então, são algumas das provocações aí, né? Eu acho que, como a colega falou, nós temos, acho que, mais dúvidas, né, lançando esse tema, né? Por isso que a gente talvez não tenha todas as respostas agora, mas obrigado aí pela provocação. Próxima pergunta. Se não tiver outra, eu tenho algum complemento aqui para fazer nesse assunto. Ô, Daniel. O que é o X da questão, né? Assim, acho que nisso que a Thaíska falou, assim, né? Por exemplo, poxa, ganhou o edital, beleza, né? Mas e a próxima etapa, né? Hoje a gente faz muitas coisas, né? Tem muitas coisas bacanas, mas elas não estão interconectadas e sistematizadas, né? Então, a universidade vai lá, por exemplo, promove um hackathon maravilhoso, surgiu ideias, futuras empresas espetaculares. Tá, e segunda-feira? O que esse aluno vai fazer? Para onde que ele vai? Né? Então, essas coisas que a gente precisa organizar, porque senão, se as coisas não tiverem numa esteira, nós vamos pegar e vamos perder essas ideias, elas não vão para frente, né? Então, isso é muito importante a gente fazer essa sistematização, né? Eu sempre trazer essa pergunta. Beleza, eu consegui. E agora? Cara,
O que que eu posso fazer para potencializar aquilo ali? Né? O que que eu posso fazer para que aquilo não morra ali? E isso precisa ser construído a muitas mãos, a muitas hélices. Ora vai ser a academia, ora vai ser o governo, ora vai ser a sociedade organizada, ora vai ser as empresas que vão suportar para que aquilo lá vá para frente, prospere, né? Então, essa sistematização que eu comentei lá atrás é o que a gente precisa se organizar e trabalhar juntos. Obrigado, Daniel. Próxima pergunta. Bom dia. Meu nome é Kleber Duarte, eu sou da Unip de São Paulo. Os convidados comentaram alguma coisa ali que me remeteu à época que eu fiz o meu mestrado, que eu tinha a minha dissertação foi como as médias pequenas empresas superam as barreiras para a implementação da indústria 4.0. E eu estudei esse tema com profundidade, que aí depois eu consegui evoluir para o doutorado também com esse tema. E a maior dificuldade que eu encontrei não foi falta de financiamento, falta de recursos, não, não. Falta de preparo dos empresários para se apresentarem para qualquer solicitação, para qualquer demanda. Primeiro, falta de conhecimento de que existiam as coisas. Tu falava de projeto, tu falava de Finame, tu falava de Finamp, Finame Materiais. As pessoas pareciam que tu estava falando alguma coisa extraterrestre. E as não sabiam. E aí mais, não, mas eu posso chegar no banco para pegar um dinheiro, Me diz uma coisa, quando teu filho pede dinheiro para você, tu já não faz meia dúzia de perguntas para o seu filho? Imagina tu chegar num banco, qual a probabilidade disso acontecer? Tem que chegar lá fundamentado, tem que chegar com alguma coisa muito bem feita. E, para minhas surpresas, nem precisava ser muito bem feita. Eu consegui, na empresa que eu atuei e atuo ainda, questões de projeto, financiamentos que eu nem imaginava que ia conseguir. Para financiamento de máquina, para financiamento de equipamentos robustos, moldes, várias coisas, com projetos, faz um projeto bem feito, faz uma coisa, chama alguém que possa fazer para você, aí você consegue. Então, essa era a maior dificuldade que eu presenciei na época, e acredito que isso ainda continue. E acredito que isso continue. Porque quando eu escuto, às vezes, algumas situações do governo, ou até desses investimentos do governo, que sobrou dinheiro que não teve como alocar em projeto. Isso você já deve ter escutado. Que tem projetos que acaba ficando um dinheiro lá. Por quê? Porque não teve nenhum projeto para isso. Isso é o fim. É o fim. Ter o dinheiro, ter o recurso e não ter porque não teve um projeto apresentado, não teve uma ideia que foi colocada lá de forma correta, de forma adequada, com uma coisa sustentada, né? Então, isso eu vejo que é muito crítico. Então, eu vejo três situações que são os nossos empresários, a gente como empresário, que eu sou um empresário também, um empreendedor, a gente está preparado, a academia e a ligação da academia com o poder público. O poder público está extremamente deficitário em relação a essa parte de comunicação. Eu trabalho muito com a sua universidade lá, João, a de São Caetano, na parte de tecnologia, trabalho com o Senai, trabalho com o Sebrae, e as dificuldades que eles têm de comunicação entre eles. É terrível, é terrível. Então, quando você vê que tem esse problema já dentro da própria instituição, aí você já começa a fica mais difícil, porque o Senai, por exemplo, que é um excelente órgão de fomento de tudo, eles estão na indústria que eu trabalho fazendo um projeto lá do Brasil mais produtivo, que é um projeto do governo para a melhoria do nosso segmento industrial. E eu tive a surpresa que chegaram 2 consultores na nossa fábrica. Eu digo, por que vem 2 consultores? Não, vem um de Diadema e vem outro de São Caetano. Mas por quê? Porque não houve uma comunicação entre o Senai de Diadema e o Senai de São Caetano, e eles
sobrepuseram as duas ações de 100 horas de consultoria que custam R$ 20.000, duplicaram isso para mandar para a mesma empresa. Aí você vê, digo, meu, como que pode um negócio desse? Então você percebe que essa parte, eu acho que a única, quem pode melhorar isso é a academia. Não vejo como outra, que nem esse trabalho de vocês, porque eles precisam desse suporte para se organizarem, porque temos recursos. A pior coisa que existe não é não ter dinheiro, é não alocar o dinheiro corretamente e mais, que nem comentou, nem comentou a nossa convidada aqui, a Ayuska. o cara dá o dinheiro, o cara não sabe para onde vai, não sabe o que é feito e nem sequer se preocupa em acompanhar. Meu Deus do céu, aí a gente... É para aí morrer. não dá. Aí é para morrer, é para afundar o barco, não tem como. O E ano aí, passado, às vezes... O ano passado sobrou R$ 1,5 milhão na minha região aqui do oeste do Paraná. Eu descobri assim, aleatório, que não tinha projeto. Era R$ 1,5 milhão fundo perdido que podia ter ido para o pessoal, startup, seja o que for, para a área de inovação. Não tinha projeto. Eu falei, mas como assim? A fundo perdido, tá? Não dá. E não aplicaram projetos. E daí, nisso, de quem que é o papel de estimular isso, né? Pegando o teu gancho, até desculpa aí, nós aqui no Paraná, a Fundação Araucária, ela lançou um programa agora que é o AGUNE Empresas. Então, a gente põe o nosso projeto, a nossa ideia, saiu agora esse mês, a gente põe a nossa ideia, tem uma comissão que filtra qual que é a ideia que é legal, aí eles pegam essa ideia que foi aprovada e lançam para as universidades, normalmente é a universidade linkada com o governo do estado, né? Universidade estadual, tecnológica, e daí o pessoal da universidade levanta a mão e fala: ó, esse aí eu tenho mestrados, mentorando, doutorando, que vai poder participar desse projeto. Daí eles estão linkando, tá entendendo? Então o pessoal joga ideia, escreve um texto: ó, gostaria de fazer isso. O meu irmão fez isso para fazer uma situação lá dentro da nossa fazenda, passou, só que daí eles vão botar o quê? Know-how, tecnologia e pessoal para trabalhar dentro. Por quê? Porque o pessoal da universidade tem essa expertise, mas não tem a visão de negócio que o meu irmão teve. O meu irmão não tem a visão técnica a cunho universitário. Então, eles estão unindo desta forma aqui no Paraná agora. E também que é uma frente, porque está sobrando dinheiro. Desculpa ter te cortado aí, mas precisava pegar o gancho. A gente tem que olhar também, né, pessoal, assim, né, vamos pegar o caso aqui que está mais fresco na minha cabeça aqui da indústria gaúcha, né? A indústria gaúcha, por exemplo, sofreu toda essa questão ali da enchente e tal, né, que todos nós acompanhamos aí no último ano, né? Hoje a realidade é a seguinte: mais de 90% das indústrias lá são indústrias pequenas, né? Com até 50 colaboradores, né? E esse cara, né? Eu acho que só para também trazer um outro ponto de vista e ver como é que a gente constrói algo nesse sentido. E esse cara, ele vende o almoço para pagar a janta, né? Ele tá lá, a margem baixa, os riscos gigantes, né? Então, como eu acho assim, muito mais também do que o dinheiro, né? É como a gente sistematiza e ajuda esse cara. E muitas vezes esse cara está num lugar aonde a própria Federação das Indústrias vai, ela concentra muito na capital e coisa assim, né? Então, como é que a gente trabalha essa questão realmente, né? De fazer chegar lá na ponta e auxiliar. Lembrando que a realidade daquele empresário é de vender o almoço para pagar a janta, né? Então, como é que a gente faz essa conta fechar, né? Muito bom. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Então, se nós tivermos mais de uma pergunta, vamos juntar, né, para poder fazer o fechamento dentro do horário.
Bom dia, Vinícius Moreira, Universidade Federal de Campina Grande. Fico feliz com quem está participando do painel, acho que é um painel de interesse coletivo. Vejo um conjunto de lacunas aí em relação à esfera da universidade e como a universidade se aproxima desse processo. A considerar as universidades federais no Brasil, acho que a gente não tem um modelo ainda de universidade empreendedora e uma universidade que permita e que incentive a inovação avançar em meios acadêmicos e dando suporte a essa inovação tecnológica. E isso eu estou falando de universidade que é líder de patente, de registro de patente de inovação no Brasil há 5 anos. Mas a gente ainda não consegue avançar para a transferência tecnológica e para a geração de negócios a partir dessas patentes que são geradas. Então, essa é uma dificuldade local. E acho que falta também alguma governança mais estrutural, e eu não saberia de quem sairia esse processo de governança. Acredito que talvez a associação dos parques tecnológicos possa ter um papel fundamental nesse processo também. Existe um congresso a nível Brasil também, que nessa linha dos parques tecnológicos, acho que é da Amprotec, que ele facilita esse intercâmbio entre academia e mercado. Eu acho que existem fóruns específicos lá dentro, temáticas específicas que são muito ricas em termos de contribuição, mas acho que a universidade ainda precisa avançar muito. E eu jogo para vocês quais são os elementos ou lacunas teóricas que a universidade pode avançar no sentido de ampliar essa discussão sobre captação de recursos para a inovação tecnológica. Mais uma pergunta antes de eu passar para os nossos... Oi? Só complementando, né, a fala dele para a gente englobar em uma mesma pergunta. Meu nome é Alaide, eu sou do Centro Universitário União Horizontes, de Minas Gerais, e sou mestranda. Eu observo essas lacunas, todos citaram aí, principalmente já começa a partir das pesquisas. A dificuldade que a gente tem de aderência de pessoas para colaborar com as pesquisas é impressionante. A minha área é educação e o meu mestrado em administração, né, com foco na temática de inovação. A gente observa que as políticas públicas, elas organizam uma forma de despachar o recurso de alguma forma naquilo que justifique esse despacho. Por exemplo, em Minas a gente tem tido um problema enorme porque o Fundeb sempre sobra. E aí o que eles têm feito para não ratear isso com o pessoal da educação? Enchendo as escolas de mobília, de quinquilharia, que não tem nem lugar onde pôr para justificar o investimento em algo que não tem nenhuma utilidade. Então, dentro da lacuna que o colega falou, fica essa questão assim que é um desafio realmente enorme. E, começando na nossa parte de pesquisa, como que a gente consegue mudar uma mentalidade que já está enraizada? Que é essa questão, porque as pessoas desconhecem que a maioria dos recursos que a gente obtém é por meio acadêmico, por meio das pesquisas, né? É a única forma que a gente tem de conquistar alguma coisa, mas você precisa ficar batendo essa tecla toda hora, porque as pessoas desconhecem isso. Eu vou começar e o Daniel complementa. Eu acho que é o propósito, que é o que eu falei lá na minha fala no início. A região tem que achar um propósito. A região, o local, a faculdade, ou os vários, 2, 3 propósitos para vocês fomentarem em conjunto. Aqui na minha região, que é bastante agro, por mais que eu moro em Foz do Iguaçu, a minha região é muito agro, né? A gente delimitou no ecossistema que se chama Iguaçu Vale, que eu também faço parte, estudos de proteína. O que proteína? Proteína de tudo quanto é coisa, entendeu? Então vai ser proteína da carne, da soja, e o que se compõe isso, porque a gente tem muito agro ao nosso redor. Eu estou falando a cunho universitário, a cunho de estudo, a cunho de trazer realmente a universidade para com a área de inovação. Então, tem várias frentes que estão sendo desenvolvidas a cunho de estudo na área de proteína. Então, e daí nisso, a gente tem Itaipu aqui, que é a maior usina, né, nossa aqui da parte de energia renovável.
Vamos para energia renovável. Então, a gente colocou 3 pilares na regional com o pessoal do Programa Oeste Desenvolvimento, que é um programa que une as associações comercial, a sociedade civil em geral. A sociedade civil em geral é todo mundo junto que conversa num nível de direcionamento. Por quê? Porque a gente tinha identificado, estava todo mundo atirando para tudo quanto é lado e não estava dando suporte ao pessoal de universidade, o pessoal diz por quê? Porque a gente sabe que o teu tema educação, ele é um transversal para um agro, para uma, né? Daí nisso eles conseguem se interconectar dependendo do nível do projeto. Então, a gente tem visto que com esse direcionamento que a gente colocou aqui há 2 anos atrás na nossa região, as universidades que a gente tem aqui, 25 universidades ao redor e 4 parques tecnológicos, tudo aqui na minha região. Houve um estímulo para o nível de trazer mestrandos, doutorandos para fazer alguma coisa em nível de energia renovável, que foi o tema, e o nível de proteína. Então, eu acredito que tem que ter uma frente da sociedade civil, não só a nível da universidade, para trazer os pontos que estão de dor para serem tratados. Que daí sai um estudo, né? Sai uma patente, um estudo que pode se conectar com uma startup. Eu enxergo dessa forma. Queria trazer aqui mais uma linha, né, no sentido de que muitas vezes não é olhado, né, como uma alternativa, né? Às vezes a gente fica muito focado em buscar a transferência tecnológica, né, encontrar aquele parceiro, aquela empresa que vai conseguir pagar, assumir, etc. e tal, né? E muitas vezes a gente não busca, né? Eu acho que assim, tu vê coisas muito que tem um potencial gigante, só que realmente, né, assim, a gente, né, pô, vocês lá em Campina Grande são uma grande referência para o nosso país, um grande orgulho, né, de tudo que vocês produzem lá. Só que e vocês têm ligações diretas muito com fora, né? Mas tu tem muitas outras universidades que não têm, né? Imagina se lá tu tens esse questionamento, imagina, né, a gente vê as outras diversas, né, que estão aí hoje espalhadas, né, também pelo nosso Brasilzão, como é difícil, né? Eu acredito muito em nós buscarmos recursos e potencializarmos, mesmo que inicialmente numa menor escala, para que a gente transforme isso em negócio a partir da nossa universidade, a partir de financiamento que a gente vai buscar para nós mesmos, né? Envolvendo, né, como a Thaíska falou, o professor, envolvendo aquele aluno empreendedor, envolvendo outras pessoas, né? Então, às vezes, assim, né, tu vai lá no interior do Maranhão, né, e tu visita uma universidade e o cara te apresenta uma patente, né, onde ele consegue ter um óleo, né, extrair um óleo vegetal que tem uma qualidade muitas vezes superior àquilo que hoje existe no mercado, né? Só que aquele professor lá, muitas vezes ele não consegue ter os contatos e coisa e não consegue levar isso para frente, né? Por que que, né? Eu faço um questionamento aqui. Por que que nós não buscamos financiamento para desenvolver isso internamente, comercialmente, mesmo que seja em menor escala inicialmente, né? E isso, obviamente, né, pela própria qualidade do negócio e tal, isso depois vai ter o seu momento de escalar ou não, como qualquer startup. Mas eu deixo, assim, realmente, pessoal, esse questionamento, né, de que muitas vezes a gente não esperar por uma empresa de fora, um investidor, isso vale para todo mundo, né? E a gente com a nossa própria competência, né, com o nosso próprio trabalho, desenvolver, né, em menor escala inicialmente, mas o somatório dessas iniciativas vão nos trazer prosperidade. E é isso que
que fez parte da minha história, que faz parte da história aqui do meu ecossistema. Então, eu deixo essa é mais uma provocação, né? Da gente pensar também em tentar nós mesmos desenvolver, às vezes, a transferência tecnológica. Muito bem, estamos praticamente chegando aqui na nossa reta final, fazer o fechamento aqui das minhas colocações também. Uma das minhas alunas de doutorado está estudando agora transferência de propriedade intelectual. Seria bacana aí a gente fazer essa conversa com o pessoal de Campina Grande. Olhar experiências, por exemplo, da Unicamp, né, com vitrines tecnológicas, que é a questão, né, de, poxa, por que só uma grande faz e deveria ser todas deveriam fazer essa questão de, né, de colocar no mercado o que é desenvolvido na academia, se transformar em produto tecnológico pronto para, enfim, são questões para a gente ir amadurecendo. E fica aqui o convite, né, a nossa intenção aqui nossos colegas aqui, o João, né, e a Márcia, né, da gente trabalhar e ampliarmos esse time aqui para mais pesquisadores que venham a querer se somar nessa trilha para a gente discutir juntos, pensar, né, novas formas de abordagem e tentar fazer uma forma de cooperação com mais universidades, né, com o pessoal do Alas, que a gente está fazendo esse convênio hoje também. Obrigado a Tayusca, Daniel, pela participação. Aí temos muito a conversar também, como próximos passos aí. E obrigado aí a todos que participaram e colocaram aí também lá no formulário outras sugestões também. Vamos continuar interagindo. Lembrando que o tema, né, apesar de estar dentro da divisão de ITE, né, ele é um tema transdisciplinar, então estamos abertos, né, mesmo que vocês estejam militando em outras divisões, né, da ANPAD, são todos muito bem-vindos a apresentar os seus projetos e contribuições aqui para a área. Tá? Então, para nós é uma grande honra, realmente, este painel brilhantemente, com as contribuições da Tayusca e do Daniel. Muitíssimo obrigado a Alas por ter cedido seu tempo e disponibilidade, né, para a gente. E que marca realmente o lançamento do tema IT15, captação de recursos para inovação tecnológica. Convido a todos, então, a continuar participando da programação da aula. A gente se encontra, né, literalmente, aí no pátio e nos corredores. Muito obrigado, gente. Daniel, Tayusca, muitíssimo obrigado. Tayusca, boa viagem, né? Represente o Brasil lá na Índia, né? Daniel, continue em Globetrotter, porque a gente precisa dessa animação e da energia de vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.